Bueno, pois abrimos o Comer e Falar especial de hoxe en terras de Ponte da Lima. Xa vos contaba ao principio do programa que estábamos aquí celebrando o Día de Ponte da Lima, o día pois no que se celebra que é a vila máis antiga de Portugal, non? Eso é un dato sen dúbida importante, non? Pero evidentemente sempre o que nos tira moito máis aquí é coñecer a parte máis gastronómica, non? E hai de verdade que foi vir a facer esta visita e recibir un premio, porque recibir este libro fantástico falando de tradición gastronómica. Claro, os que me coñecen xa saben que para min eso é un placer enorme, non? Pero ter a sorte ademais de estar co seu autor precisamente aquí sentados, co que abrimos este Comer e Falar, don Álvaro Campelo, como estamos? Bem, obrigado. Sentados, falta a mesa. Falta a mesa, estamos aquí sentados tranquilamente, precisamente, despois de estar aí cun ágave probando un verde con condicións, unha loureira aí como ten que ser, non? Pero si é certo que nos falta aquí unha mesiña e poderíamos ter horas e horas aquí de charla, Bueno, pero o que sí me parece importante e maravilloso é coñecer todo o traballo que hai detrás deste maravilloso libro Ponte de Lima á mesa, contributos para a súa carta gastronómica. Pois este é um trabalho de pesquisa etnográfico, não é? E com algum trabalho antropológico e interpretativo que fizemos em todas as freguesias do Concelho de Ponte de Lima. Havia o objetivo também da representatividade local, por questões também políticas, não é? De todas as freguesias, mas com repetições caso houvesse informação de novas receitas, não é? Então levantamos um receituário, não com aquela preocupação do chamado gastronomia autêntica, como se a gastronomia vivesse dentro de uma redoma e fronteiras estabilizadas e fortificadas, mas a preocupação de registar o que é que se come em Ponte de Lima, o que é que as famílias, não os restaurantes, portanto nós pesquisamos só nas casas particulares, o que é que eles comem, o que é que eles dizem dos seus avós, das suas mães, que transmitiram pratos que eles receberam. Como é que algumas senhoras inovaram e foram buscar pratos culinários às casas senhoriais, não é? De alguma forma era esse o objetivo. Durante ano e meio percorremos todas as aldeias, visitamos as casas das pessoas, assistimos à confecção dos pratos, não é? Algumas fornecemos os produtos para não ser oneroso para as famílias, filmámos, fotografámos. Infelizmente, com a pandemia, não foi possível fazer em todas as casas isso. Depois que tivemos que levantar o receituário e reproduzimos o receituário através de chefes que convidámos para o reproduzir, mas o que é certo é que temos uma variedade enorme de pratos e uma riqueza e uma diversidade que certamente algumas pessoas poderão dizer assim, na minha terra também tem este prato. Possivelmente sim, a mim é espetacular, porque isto a gastronomia é mesmo migrante, passa produtos que vêm, que vão, que desaparecem, que aparecem novamente, contra toda aquela gastronomia que é de uma gastronomia mais de exibição. Não, aqui é uma do que pessoas comiam em casa, desde as celebrações mais simples do campo, desde aquela tem aí uns pataniscas de pão de milho que se fazia, não há tempo para cozinhar, tem-se fazer qualquer coisa para comer, porque há que comer, então pega-se num bocado de farinha de milho e massa, se deita-se um bocadinho de presunto por cima, de toucinho, vai ao tacho e faz espetacular, cheio de vitaminas, cheio de, lógico, um bocado de gordura, pronto, muito bem, não era esse avaliar a questão, até aquela gastronomia que entra pela casa senhorial, do cristal e da celebração, da sobremesa sofisticada, onde só as casas com mais poder económico poderiam utilizar, né? Porque tinha dinheiro para os açúcares, o açúcar era um ingrediente raro, a carne era um ingrediente raro. Nós devemos de pensar que, e devo aqui citar um caríssimo amigo meu galego, que é o professor José Manuel Robredo, um grande antropólogo, etnólogo que ainda vive, felizmente, uma pessoa que eu admiro muito. Uma vez estando em Chaves, num congresso de gastronomia, onde eu falei sobre os rituais de passagem, e ele dizia ao Álvaro, as pessoas estão aqui a falar de cabrito, disto, aquilo, a nossa gastronomia era da fome. E certamente é interessante essa de fome, porque nem todas as casas tinham esta variedade, mas todos tinham uma forma de inventar soluções, não é? E a partir de um certo momento nós temos uma certa, cada vez que vai aquilo que era raro torna-se mais frequente, aquilo que era limitado torna-se mais abundante, aquilo que era restrito a uma camada social é partilhada por outros, então vem toda essa riqueza gastronómica que nós assistimos hoje, algumas em risco de desaparecer. E desaparecer porquê? Desaparecer porque alguma da nossa gastronomia passou a ser padronizada pelos restaurantes, não é? E aquelas mulheres sábias, geniais,
que tinham nas mãos o saber e as medidas, essas mulheres deixaram de fazer as grandes celebrações, não é? Os casamentos já são todos em hotéis, já são todos em casas, e restaurantes, já não são nas casas, não é? E então aí desapareceu um património incrível, tem o risco de desaparecer, e o objetivo era que esse património não desaparecesse, não é? Não desaparecesse. Álvaro, para ti non foi unha grata sorpresa atoparte que todavía se conservaban moitas receitas en moitas desas casas? Quero dicir, nun tempo no que ti precisamente falas, non? De que a restauración absorbeu un pouco todo ese coñecemento das casas, da gastronomía tradicional, non? E con medo de que se perdan, de repente ti traballar para este libro e atoparte que moita xente todavía conserva esa tradición e poder transmitila a través deste libro, eso foi unha satisfacción. É uma experiência muito boa ver que uma geração que ainda está viva não é ter só esse património no sentido de saber o receituário, é as histórias associadas ao receituário, é? E que nós perdemos necessariamente, e como um trabalho etnográfico isso é muito importante e vê-se um pouco na dimensão teórica inicial. E depois há uma questão que é fulcral, que é a seguinte: nós temos hoje muitos poucos rituais familiares. Ou seja, a maior parte da juventude tem um curso académico ou sai e não tem a experiência de estar na cozinha nos momentos dos grandes rituais de Natal, dos grandes rituais de festa, em que avós, mães e filhas coincidem no mesmo espaço, não é? E o facto de não coincidirem, por vezes até tem uma receita escrita num papel, mas não é nada como o cheiro, o estar presente, o ver fazer, o corrigir, não faças assim, faz assado, olha, mais quente, a água está um bocadinho assim, tens de pô-la um bocado mais morna, olha isto, esta quantidade, são esses pormenores pequenos, não é? Que só se aprendem, não no receituário, mas aprende-se na convivência com as pessoas. Nós, por vezes, em algumas receitas tivemos muita dificuldade para estabelecer as medidas. Não é? Porque as pessoas não tinham medidas. Um bocadinho, não sei, é assim, eu sempre fiz assim, e pronto, mas imaginemos 6 pessoas, 12 pessoas, quanto é que seria a quantidade de água, quanto seria a quantidade, nós em casa, quando deve ser. E foi muito difícil passar para essa formalização do receituário, porque é um saber que não estava escrito, não é? É um saber que estava nas mãos das cozinheiras. Quando olhamos para o livro até parece que são receitas que estavam num restaurante, não é? Porque depois os chefes capricharam um bocadinho em pôr uma decoração, mas não, eram pessoas que cozinham com frequência e com os filhos. Por exemplo, há um prato aí de sardinhas que eu apreciei particularmente, um arroz de sardinhas, não é? Com um sabor, um tomate colhido, não é o tomate do supermercado, colhido, feito com a maturação de horas. Estivemos ali a passar, e eu repeti 3 vezes o prato, porque é de uma delícia incrível, de uma delícia impressionante, não há sabores. E depois também uma coisa que eu falo, e depois uma nova terminologia, que tem a ver com a dimensão cognitiva da gastronomia, que é aqueles sabores que nós temos dentro de nós, que herdamos da nossa mãe, que herdamos da casa, o cheiro e o sabor, não é? Nós apreciamos, somos capazes, isto é bom, isto é agradável, isto é lindo, está espetacularmente apresentado, mas nós temos um registro dentro de nós de memórias, de sabores que estão na memória e que cada momento são comparativos, e isso tem a ver com alguma coisa que é um património não só visual, não só olfativo, mas cognitivo, está dentro da nossa mente, é sensorial, é somente sensorial, não é? E isso é que nós temos que conviver e talvez dizer às novas gerações: perde algum tempo na cozinha com a tua mãe, com a tua avó, perde algum tempo, que tu vais ver o extraordinário que é comer isso e saber aproveitar as coisas, não é? Porque nós estamos numa velocidade incrível de vida. Eu hoje por acaso particular, eu tinha que vir para estar aqui às 3 horas, tive umas reuniões de manhã, trabalho de manhã, e comia à pressa, não é? E assim, era eu que tenho isto, que gosto, isto não é vida, literalmente, é comer à pressa, para estar num trabalho que vou apresentar uma gastronomia, que é uma gastronomia de tempo, o sabor. Daí todos nós sabemos que, por exemplo, uma coisa que é muito interessante aqui no Minho, em Ponte de Lima, e creio que em algumas zonas da Galiza, que são os fogões a lenha, não é? Que, por exemplo, se passarmos o outro vale, as pessoas já não querem o fogão, porque é suja a cozinha, é desagradável, não sei o que mais. E aqui ainda no Minho, em Ponte de Lima, as famílias que fazem casas novas, muitas delas querem um bom fogão a lenha que custa 2.000 euros. Mas se não tiver aquele bom fogão a lenha, é altamente desprestigiante.
O que Que curioso, não? É curioso, né? Porque já não é a lenha do pote, já não é o fogão que entretanto se fez de novo com cerâmica, mas são sofisticados fogões que até aquecem a casa, já são adaptados para aquecimento central, mas que mete lá a comida e está ali 1-2 horas a maturar e a ganhar aqueles sabores que passam e que não se faz em 20 minutos, que se aquece rapidamente e que se vira ao tacho e que se come, não é? Pero que a cociña esa de tempo, non? É a que fai que cando temos as lembranzas de cando éramos nenos, ese cheiro que había dende a primeira hora da mañán, na que xa sabías o que a abuela ou a túa nai estaba a preparar, non? E entón eso está, como vendes ti, a memoria dos sabores e dos olores, para min é algo fascinante, non? E creo que esta cociña precisamente conserva, non? Precisamente esa memoria dos sabores, dos olores. E unha cociña, ademais, Álvaro, que no caso de Ponte de Lima, como pasa en moitos sitios, está moi asociado aos traballos do campo, non? Sim, muito, porque o trabalho ao contrário de outros locais em que o trabalho não era tão exigente, a presença no campo. Nós temos aqui uma cultura do milho, que também na Galiza, né? O milho-maíz é um cereal de contínuo cuidado, né? Desde o regadio, não é? E que trouxe a abundância, que fez o pão, que fez a explosão demográfica que nós temos, nós tínhamos no Minho, que levou, e que temos na Galiza, que levou as pessoas a emigrarem. Porque é que na Galiza migrou muita gente para Portugal, para Cuba, para as Américas, para a Argentina? Como é que os portugueses daqui do Minho migraram para o Brasil? Porque tínhamos um excesso populacional que permitiu a fertilidade das nossas terras, não é? Uma fertilidade incrível que outras zonas de montanha não tinham. O Alentejo não tinha essa quantidade de pessoas. Também tinha uma gastronomia de invenção da pobreza, das ervas. Por acaso, o único aspecto que eu acho que é pobre a nossa gastronomia é no uso de ervas aromáticas, no uso de coisas, porque havia demasiada riqueza de legumes, demasiada riqueza de outros produtos e não foi necessário buscar essa condimentação, ou perdemos-la de alguma forma, não é? E podemos regressar a ela, até buscar, porque os nossos vales dos caminhos, os nossos muros, a nossa montanha está cheia de ervas aromáticas, cheia de variedade que nós temos que redescobrir. E não vamos dizer, porque é uma invenção contemporânea. Não é uma invenção contemporânea, é uma redescoberta. Vamos buscar esses saberes, não é? E vamos pôr as pessoas a falar sobre isso, vamos pôr as pessoas a conviver. Por isso, naquela apresentação sucinta, quis espelhar um pouco o momento que vivemos desta guerra, deste momento doloroso para a Europa, porque, de facto, na mesa se faz a paz, não é? Na mesa nós conversamos, nós tratamos de negócios, nós conversamos sobre a família, sobre o futuro. Os pais à mesa à noite falavam do dia seguinte, não é? O que é que vamos fazer, o que não vamos fazer, e temos que encontrar na mesa e na gastronomia o espaço do grande encontro e da paz, não é? E da reconciliação. É lógico que também há um aspecto interessante da gastronomia, que é nos momentos de muitos rituais, por vezes as mulheres cansam-se, porque aquela exigência de fazer bem tem uma saturação de preocupação que, quando corre mal, ficam num nervos e pode dar para o torto, não é? Portanto, nós temos sempre momentos de grande festa, controlar um bocadinho as nossas emoções, porque podemos, a dado momento, estamos saturados e cansados, mas que, de facto, eu creio que os nórdicos têm saber, estar na natureza, aquela calma, a lareira. Nós é que perdemos isso, nós tivemos sempre isso, nós sempre tivemos essa ligação à natureza. E ademais o decías, non? Ese espazo que significa unha mesa para partillar, para mirarse os ollos, para sorrir, para brindar e compartir pratos, compartir sabores. Eso é o que ten que ser en unha mesa, é o que temos que disfrutar con pratos como os que aquí atopamos e con historias como as que aquí atopamos, non? Porque imagino que cada prato que fuchedes a recuperar tiña unha historia detrás, non? E a persona que o fixo tinha desta maneira, tínhamos isto, pois a minha mãe aconteceu isto, eu não aprendi, e depois eu fui criada na casa tal e vi, trouxe para aqui, tentei fazer, e um dia fiz, as pessoas gostaram e convidaram para eu fazer um casamento, comecei a fazer casamentos, aquela criada que era uma pessoa, que eu sei que era Cozelo, muito perto, uma senhora que estava muito elegante, não é? Que fui criada a servir numa casa senhorial, e ali aprendi os segredos, alguns segredos sofisticados, não é? Até na apresentação da gastronomia, porque nós sabemos, a comida não tinha esse elemento. A casa era a sobrevivência, depois tem a sofisticação da apresentação, tem a dimensão do estatuto social, tudo isso que se vai adquirindo e que a gastronomia vai dando, não é? E que, entretanto, faz dela todo este património cultural espetacular que temos, não é? Pois é un gustazo, é un placer, é verdadeiramente interesante charlar con don Álvaro Campelo sobre este libro que vos recomendo, vale? Ponte de Lima á mesa,
Xa vos iremos informando como poder conseguilo, pero de momento non xa o temos aquí. Don Álvaro, un verdadeiro placer telo na radio de Si Radio de Galicia, poder contando cousas que para nós somos veciños, non? E son cousas moi cercanas e que todos temos moi presentes en todas estas historias que escoitamos. Sim, irmão, nós estamos a tentar criar aqui um centro onde esteja junto o património galego ao português, com a Associação Ponto nas Ondas, com quem eu também às vezes colaboro, não é? Com o Santi Veloso, para termos este património. Nós somos claramente herdeiros de um património comum, não é? Sofisticado, e como dizíamos no princípio, por vezes já os domínios são tradicionalistas e são conservadores, ou os galegos para a Espanha são aqueles galegos, são os conservadores, e quando vamos pesquisar é uma sofisticação e um cosmopolitismo que outras regiões não tiveram. Noraboa, de verdade, polo traballo con este fantástico libro. Muito obrigado.